Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição de Rui Costa. São Pedro Sul e a região de Lafões são muito ricos do ponto de vista do património cultural. Temos monumentos nacionais, como o Balneário Romano nas Termas, como o Castro da Senhora da Guia, como a Pedra Escrita de Serrazes, e temos muito outro património edificado, como sejam mosteiros, solares, que se traduzem numa riqueza única da nossa região. E não se compreende que esta riqueza não seja aproveitada para fortalecer a nossa economia. Hoje o turismo e a cultura andam de mãos dadas e é possível retirar bastantes utilidades desta riqueza cultural que São Pedro Sul apresenta. Temos também património cultural imaterial, como sejam os cantares de Manhoce, imóvel, como seja o espólio do mestre Edgar de Vasconcelos, infelizmente ainda não classificados. Ora, o estado de desprezo e a ausência de políticas públicas em relação ao património cultural em São Pedro Sul constituem um inegável déficit da ação pública, constituem um inegável desaproveitamento de recursos que estão à disposição do Conselho e importaria, por isso, que os novos órgãos do município tivessem uma inversão desta tendência. O ouvinte poderá perguntar, bom, mas que inversão? Veja-se, o Balneário Romano nas Termas, que está situado ao lado do atual estabelecimento termal, é um péssimo cartão de visita, seja para quem for. Está destruído, está em más condições, não tem um centro de interpretação. Enfim, é uma vergonha até para o próprio Conselho. E, portanto, é preciso desenvolver esforços para que esse monumento, por exemplo, seja reconstruído e tenha condições para ser aproveitado também do ponto de vista turístico. Mas outros monumentos se encontram nesse estado e com uma ausência total de elementos de interpretação que facilitem ao turista a sua visita, a compreensão do espaço. Eu refiro-me, por exemplo, à Pedra Escrita de Serrazes, que se encontra num estado deplorável de abandono. Um turista que vá à Pedra Escrita, primeiro, vai-se ver aflito para a encontrar, segundo, vai-se ver completamente desiludido e sem qualquer tipo de informação. Assim, eu julgo que seria importante que o município começasse a criar sinais de identificação, roteiros, para que os nossos turistas possam visitar esses monumentos e criasse também centros de interpretação ou, pelo menos, mobiliário urbano que explique a origem, a história e a função de cada um desses monumentos. Também as publicações seriam importantes nesta área para que fosse construída alguma doutrina e alguma investigação sobre as riquezas que o Conselho tem. Aliás, não se justifica que no único concelho eminentemente turístico da região de Lafões seja o único concelho que não tem um museu municipal, tendo em conta até o vasto espólio que foi encontrado em algumas intervenções arqueológicas, e eu refiro-me designadamente à Senhora da Guia, que se encontra disperso por diversos museus e outras entidades. Julgo que, inclusivamente no caso da Senhora da Guia, estão alguns elementos arqueológicos depositados no Seminário Maior de Viseu. Ora, a ausência deste museu municipal representa também algum desprezo que temos pela nossa memória coletiva. E aqui, permitam-me que fale daquilo que foi um combate político no último mandato, que era a classificação do espólio do mestre Edgar de Vasconcelos. Edgar Vasconcelos tem uma produção artística no Conselho única. As memórias do Conselho, atrever-me-ia a dizer, estão depositadas no espólio do mestre Edgar de Vasconcelos. E começa-se a colocar um problema.
que é da própria classificação e inventariação desse património. Não tarda, não haverá gente viva que seja capaz de identificar as pessoas e os locais, ou pelo menos alguns deles, que estão documentados nessas fotografias. E esse trabalho de inventariação, de interpretação, começa a tardar. E era importante também que nesse campo o município tivesse uma ação classificando esse património e permitindo o seu livre acesso a todos e a explicação desse mesmo património. Eu julgo que, do ponto de vista cultural, temos muitas cartas a dar e temos também muito a ganhar com isso. Oxalá os nossos dirigentes municipais assim o entendam. Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta.